Olá, seguidores. Vamos aqui para mais um vídeo da série Seu FII é para o cotista. Acredito que essa seja a parte 3, tá? Aqui é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Então, para o vídeo de hoje, eu vou atender o pedido de um dos assinantes aqui do canal, o Rogério PST 450. Ele disse que é bela ideia de vídeo mesmo. Queria saber. Aí passou aqui uma relação de fundos, vários deles, então vou começar a abordar cada um deles. Ok, comentando aqui sobre Tegar 11. Esse daqui não preciso nem pensar, tá? Esse daqui vai aqui pro lado do capetinha mesmo. Isso aqui zero para o cotista, tá? Zero, zero mesmo. Pelos seguintes motivos. Número um, aqui a gente tem as taxas de emissão que são super pesadas, tá? Super pesadas mesmo, é 4%, 5% de taxa de emissão, então é bem pesado. Outro fator que também denota que um fundo nem um pouco pró-cotista. Aqui a gente tem uma tendência a perceber que é sempre assim, quando está aqui na época de emissão, o gestor quer soltar uma emissão, os rendimentos começam a bombar, melhora bastante, né? E depois que passa a emissão, não tem mais essa questão de captação, os rendimentos costumam cair significativamente, né? Então, esse aqui é um ciclo que o gestor coloca na conta do questão do mercado, de juros, mas sei não, tá? É bem conveniente o momento com que o gestor ele solta os rendimentos. Além disso, a gente tem a taxa de administração e taxa de performance. Essa taxa de performance de 30% do que CD 100% CDI é muito pesada, tá? Não atualmente com a Selic a 15%, mas quando a Selic estava mais baixo, aqui o gestor ele fez a festa, tá? Ainda mais que a gente também tem uma taxa de administração já bem pesada, né? Aqui de 1,50% ao ano do patrimônio. Ainda mais essa taxa de performance. Teve uma época que o fundo chegou a comer 30% da receita em taxas do gestor. Ainda por cima teve o evento mais recente em que eles fizeram coragem do Capitânia Shopping, o fundo de shopping da Capitânia, né? Então, algo que tem nada a ver com fundo. E depois chegar aquele lenga-lenga explicando que não sei o que é uma oportunidade. É tudo mentira, é tudo para beneficiar os amiguinhos, né? A patota aqui deles. Então aqui T-Garonze dava até para colocar aqui, ó. Vou deixar aqui, ó, T-Garonze aqui de tão anticotista que é esse fundo. Apesar disso, reconheço que eles mandam bem aqui na questão do desenvolvimento. Parece que nunca se enrolar, já estão vários anos aí no mercado, mas a questão do cotistas são horríveis, tá? Ok, prosseguindo aqui o próximo, R11. Esse daqui não acompanho ele tão de perto, mas posso falar algumas coisas. É, olha, esse R11 aqui tem um fator que eu percebi que não é muito pró-cotista, tá? Aqui eu notei que ele colocou aqui na carteira um tal de fundo FIADOC, aqui com quase 12% do PL. Esse aqui parece ser um tipo de fundo onde a distribuição não é tão homogênea, né? Naquela coisa igual o CRI, que a maioria deles paga todos os meses. É que parece ser algo que o gestor consegue controlar muito bem o momento que sai esses pagamentos. Então, esse aqui eu tenho uma forte suspeita de que para período de alta começar a pagar melhor, né? Uma estratégia que muitos gestores estão adotando. Além disso, teve várias troca-troca aqui de emissão, ancoragem entre um gestor e outro, que é esse REC D11, que é um fundo de papel da REC, fiz a ancoragem deles, e também eu sei que REC-R, fundo de papel da REC, também fez ancoragem de emissão de R11, então troca-troca de favores aqui entre gestores, uma coisa bem feia mesmo, tá? Então, aqui, com certeza, é uma gestão que não é pró-cotista. Mas é claro que a gente tem que analisar outros fatores, né? Tem aqui o fundo é negociado com um desconto absurdo, então não é porque não é pró-cotista, talvez não seja uma oportunidade. Não estou cravando nada aqui,
Tô apenas isolando esse ponto, né? Se o gestor ele tem boas atitudes ou não. Vamos aqui para o próximo, Kivo 11. Kivo 11, olha, Kivo 11 já tem eu tenho uma impressão um pouco melhor sobre ele, tá? Aqui não me recordo de tantos escândalos, mas pelo menos Kivo 11 aqui a gente tem um ponto negativo, que é um gestor que já fez algumas alocações erradas, tá? Já deu várias barbeiragens aí, tem um histórico longo aqui de problemas na carteira. Deixa eu ver se eu me recordo aqui de todos eles. Teve aqui CR Eco, teve, que mais aqui? Teve Arquiplan, teve esse caso aqui da Starbucks, teve aqui ó, GVI, OP Resorts, isso aqui é Gramado Parks. Acho que teve mais, tem CR Olimpo. Então, quantos que deram? Acho que já foram seis, uns seis ou sete, não sei aqui, CRIs que deram waiver ou inadimplência ou alguma coisa do tipo. Então, o gestor já deu várias mancadas aí, tá? Mas em questão de ser pró-cotista ou não, as atitudes, aqui eu acredito que é positivo, não é? Mas também não chega a ser uma coisa horrorosa igual esses outros dois aqui, não. Ok? Prosseguindo. Aqui o próximo CACR11. CACR11, apesar da alta entrega, depois de tudo que a gente viu aqui do fundo, com certeza não é um fundo pró-cotista. Pelos seguintes motivos. É, Primeiro, o gestor que coloca 50% do PL relacionado a uma única incorporadora, meu amigo, ela não é sua amiga não, tá? Isso daqui tá expondo o cotista a um risco enorme. Então, quando deu um BO aqui, igual deu agora em 2025, o cotista sofreu muito, muito mesmo. Então, para mim, um gestor que faz uma coisa dessa, colocar 50% com o único incorporador, ele não pensa muito no cotista, toda essa incorporação. Além disso, teve aquele caso de que escondeu para debaixo do tapete esse problema que eles tiveram com a Infinita. Eu até fiz um vídeo aqui na época pesquisando isso. Revirei os relatórios de 2023 e 2024, caçando alguma coisa que eles comentaram desse problema que teve com a incorporadora e não encontrei nada. Então, com isso, o mercado pensava que se a CR11 era um fundo high yield limpinho, todo bonitinho. Na verdade, já teve problemas no passado e o gestor ficou de bico calado. Ele até conseguiu dar um jeito, mas não muda o fato de que ele escondeu coisa do cotista. Ah, ok, então vamos aqui para o próximo que ele pediu. Ruda 11. Ruda 11 é o Fiago do Itaú. Então, Ruda 11, olha, Ruda 11 aqui a gente tem o seguinte problema. Eles já fizeram isso no FINFA deles, estão fazendo atualmente aqui no fundo de papel, que é acobertar, esconder devedores que estão dando dor de cabeça. Então, aqui ele até teve alguns que ele nem tinha nem como ele esconder, né? Mas teve aqui um caso, é o devedor Lerme. Esse daqui eu descobri através de alguns robôs de CRIs que teve aqui um problema com pagamento de amortização para esse produtor rural. Ele acabou postergando duas vezes, ele não fez o pagamento, estava pagando apenas os juros e teve problema para pagar a amortização. Esse produtor rural já deu algumas dores de cabeça lá no Risa Terrax e o Itaú falou nada, tá? E não falou na época, não falou depois, falou em momento algum aqui sobre essa escorregada aqui do Lerme. Então, um investidor aqui de Ruda 11 que não acompanha o canal, tá aqui, tá tudo ok com esse devedor, né? Como dizem, a ignorância é uma delícia, né? É uma maravilha você tá nem sabendo aqui dos problemas. Então, aqui com o Itaú, a gente tem esse fator bem negativo do gestor ter essa fama aqui, pelo menos eu acredito que essa fama de
ficar escondendo os problemas, tá? No entanto, tem aqui alguns outros fatores que eu acredito que sejam preocupantes. É que eu já notei que o gestor ele tem a preocupação de ter um patrimônio aqui, uma carteira diversificada. Isso aqui reduz o risco do cotista. Também vi aqui vários ativos com pelo menos com algum tipo de garantia real. Então, o Ruda 11 também não é um caso que chega a ser um caso perdido, mas também não é para cotista. Então, colocar Ruda 11 aqui no meio do caminho. Ok, partindo para EGAF 11. EGAF 11, aqui a gente é um fundo que o mercado tinha uma boa impressão dele por ser uma gestora especializada em agro, não ser uma aventureira aqui nesse mercado de fiagros. Mas após aquela emissão a baixo valor patrimonial, que o gestor botou a culpa no administrador, eu não engoli não, tá? Para mim o gestor estava com algum planos, estava sim com planos de fazer emissão abaixo do IP, tá fazendo, pelo menos estava passando pela cabeça dele. Então aqui fica com o pulho atrás da orelha, né? Se foi realmente um balão de ensaio que eles mandaram para o mercado rejeitou, eles voltaram atrás. Então se realmente foi aqui um erro do administrador, mas aconteceu alguma coisa ali sim, tá? Então aqui é GAF11, não vou dar nota alta aqui em termos de pré-cotista por conta dessa emissão abaixo do EP que escorregou por aí. RBRY11. RBRY. Então, aqui a gente tem um fator que ele já teve uma emissão levemente abaixo do patrimonial, tá? Aqui teve muita gente que acredita que teve emissão abaixo do IP, mas foi apenas quando você desconta a distribuição do rendimento do patrimônio do mês passado, ah, que a emissão não foi desastrosa abaixo do IP. Mas aqui com relação a ser procotista ou não. Não é 100% para cotista, tem umas ancoragens ali de fundos da própria casa, tem alguns FIIs ali dentro da carteira. Então também não chega a ser perfeita aqui em termos de pré-cotista, mas eu tenho uma boa visão com relação ao fundo, tá? Então colocar ele aqui no campo positivo. Próximo RPR11. Aqui basicamente posso dizer que é a mesma situação de RBRY, são fundo irmãos, né? Aqui é um fundo voltado para IPCA e o outro para CDI. Aqui agora vamos para Fito 11. Esse aqui é o antigo NCHB11. Olha, aqui a gente, inclusive, recentemente, no mês de novembro, ficou sabendo que eles conseguiram resolver o problema que estava inadimplente, o CRI Manhattan. Então, é aqui uma notícia muito positiva mesmo. É, e aqui, olha, aqui a gente tem um problema de ter uma carteira concentrada. Isso daqui não é algo que é um pouco problemático, tá? É ideal que o gestor trabalhar uma diversificação melhor. No entanto, como é um fundo pequeno, isso aqui acaba acontecendo mesmo, tá? E enfim, no entanto, a gente tem essa questão da concentração não ser adequada, mas o que eu posso notar é um fundo bem antigo. Enfim, aqui não tem só de ancoragem, não tem FII dentro do fundo. Enfim, aqui acredito também que seja um fundo ter uma autoconsideração aqui como um gestor preocupado aqui com os interesses cotistas, tem um bom acompanhamento. Quando teve o inquilino inadimplente, antes de ser resolvido, a gente tinha um bom acompanhamento do caso. Então, Fito 11, acho que ainda tem alguns pontos comigo, tá? Então, qualquer ponto positivo, mudar aqui Tegar 11 para vermelho aqui, para combinar com o capetinha dele. Então é isso, Sérgio, espero ter gostado aqui da análise. Você também está assistindo, peça seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima!